Ela vendia flores no semáforo, invisível, esquecida, até que um motorista fez algo que ninguém havia feito em meses: ele desceu do carro. O que aconteceu depois vai mudar a forma como você vê a vida para sempre. Marina era apenas uma adolescente invisível tentando alimentar sua família. Mas quando Afonso parou aquele carro vermelho no trânsito, ele viu algo que ninguém mais via. Uma menina cheia de potencial. Uma história de esperança. Uma chance de transformar tudo. E essa transformação, ela não parou nela, viajou como ondas, tocando centenas de vidas. Essa é uma história que prova que uma pessoa realmente pode mudar o mundo. E você? De que cidade você está assistindo agora? Comente aí para a gente saber. E se você também acredita no poder de transformação, se inscreva no nosso canal para mais histórias que vão despertar seu coração. Marina tinha 17 anos e havia se tornado invisível sem nem perceber quando isso aconteceu. Começou gradualmente. Primeiro era apenas um rosto a menos entre os milhões da cidade, depois virou um corpo que ninguém via, e finalmente, virou simplesmente parte do cenário da Avenida Paulista, como um bueiro ou uma placa de trânsito. Todas as manhãs, antes do sol nascer completamente, ela pegava a cesta de vime que sua mãe preparava na noite anterior e seguia para o semáforo que ficava entre dois prédios comerciais imponentes. As flores, rosas vermelhas, girassóis e tulipas brancas, eram compradas de um distribuidor que sua avó havia conhecido por mais de 20 anos. Flores que sobravam do dia anterior, mais baratas, acessíveis para uma família que vivia no limite entre ter e não ter absolutamente nada. O semáforo era previsível. 45 segundos de parada, depois verde. 45 segundos para que um motorista visse seu rosto, considerasse a possibilidade de comprar flores, rejeitasse a ideia e seguisse adiante com sua vida. Marina conhecia cada segundo daquele intervalo como quem memoriza as linhas de um poema triste escrito especialmente para ela. Chegava sempre por volta das 7 da manhã e permanecia até as 4 da tarde, quando os engarrafamentos diminuíam e as chances de venda praticamente evaporavam junto com o calor do asfalto. Naquele setembro particularmente quente em São Paulo, o termômetro raramente caía abaixo de 32 graus. Marina usava um chapéu desbotado de abas largas, herança de sua avó, e uma camiseta branca que já havia sido rosa em tempos mais felizes. Seus pés, mesmo dentro de um par de tênis gastos que mal se sustentavam nos calcanhares, queimavam no asfalto escaldante. Havia dias em que ela vendia apenas 2 buquês. Havia dias em que não vendia nada, absolutamente nada, e precisava ouvir sua mãe dizer tudo bem, querida, com uma voz que não era tudo bem. Havia dias em que um motorista compassivo, movido por uma piedade que Marina não pedia, dava alguns reais mesmo sem levar flores. Nesses dias, Marina chorava silenciosamente, escondida nos banheiros públicos de um shopping próximo, porque sabia que aquele dinheiro significaria arroz, feijão e talvez um ovo a mais na mesa de suas 2 irmãs menores. Sua vida havia mudado completamente há 3 anos, quando seu pai morreu. Um acidente no trabalho, rápido e cruel, que transformou tudo em um antes e depois tão definitivo quanto a morte em si. Seu pai era eletricista, trabalhava em construções, e num dia comum de outubro, uma queda de altura tirou tudo. Sua mãe virou viúva aos 43 anos, e Marina virou a filha mais velha que precisava entender o que era responsabilidade. Deveria estar na 2ª série do ensino médio, cercada por amigas, preocupada com provas e garotos, vivendo uma adolescência normal. Em vez disso, trancou a matrícula. Temporariamente, havia dito sua mãe com os olhos vermelhos. Mas ambas sabiam que temporário era apenas um eufemismo gentil para indefinidamente, ou pior, para nunca. Cada dia no semáforo era um exercício de invisibilidade sistemática. Marina havia se tornado parte do cenário urbano, tão notória quanto um poste telefônico ou uma placa de trânsito. Os motoristas muitas vezes abaixavam os vidros automaticamente e perguntavam pela conta do táxi inexistente, confundindo-a com algo do cenário. As mulheres de cabelos perfeitos, com óculos de sol importados, nem sequer a olhavam, passavam os olhos através dela como se fosse vidro. As crianças às vezes apontavam, curiosas, interessadas naquela garota estranha com flores, mas seus pais as puxavam de volta bruscamente, como se a pobreza fosse contagiosa, como se pudesse se transferir pelo ar compartilhado. Marina tinha aprendido a sorrir para todos mesmo assim, mantendo uma educação que sua mãe havia lhe ensinado desde pequena, nunca deixando que o desânimo tomasse conta completamente de seu rosto. Mas por dentro, algo crescia todos os dias, um vazio, uma escuridão que aumentava hora após hora,
a cada flor que não era vendida, a cada rejeição silenciosa, a cada olhar desviado. Era uma segunda-feira particularmente difícil, o tipo de dia que você sente desde o momento em que abre os olhos. Marina acordara com um bolo perturbador no estômago, dores que a acompanhavam desde a madrugada anterior. Sua mãe havia chegado em casa passada a meia-noite, não apenas exausta mas com aquele tipo de cansaço que não se cura nem com o melhor sono. Havia passado o dia todo limpando o apartamento de uma mulher rica que, aparentemente por pura maldade, havia deixado a casa ainda mais suja do que quando Marinas mãe havia chegado. Coisas propositalmente jogadas no chão. Xícaras de café enfiadas nos cantos mais absurdos. Como um teste de humildade. Sua mãe havia caído na cama sem nem mesmo tirar os sapatos, sem jantar, e Marina havia deixado um prato de comida morna na mesinha do seu quarto, sabendo que seria desperdiçado mas precisando fazer algo, qualquer coisa. O céu estava nublado naquela manhã, ameaçando chuva com aquele tom cinzento que desanima até o mais otimista. Marina havia deixado a cesta em casa e pegado um saco plástico menor com apenas 15 buquês. Sua intuição, aquela que havia adquirido através de meses inteiros vendendo naquele semáforo, lhe dizia que seria um dia ruim. Aquela intuição nunca falhava. Dias nublados eram sempre assim. As pessoas pareciam mais apressadas, mais irritadas com a vida, menos generosas com seus sentimentos e seus reais. As flores pareciam menos bonitas sob aquela luz cinzenta. Tudo parecia exigir um esforço maior, parecer mais desperdiçador. Mesmo as árvores da avenida pareciam tristes. Ela chegou ao seu lugar de sempre, o pequeno canto entre os dois prédios, onde havia um ressalto baixo de concreto onde podia sentar quando ninguém comprava. Um buquê de rosas caíra acidentalmente de seu saco enquanto ela o pendurava, e ela apanhou rapidamente, enxugando as pétalas delicadas que haviam tocado no chão molhado de orvalho da madrugada. Havia aprendido que até mesmo a forma como você cuidava das flores que ninguém comprava importava, porque em algum lugar, em alguma timeline alternativa, alguém teria visto aquela ternura e teria se importado. 3 horas se passaram sem uma única venda. Nem um não, obrigado polido. Nem um olhar. Apenas o silêncio da indiferença sistemática de quem está acostumado a não ver, acostumado a passar por pessoas como Marina sem registrar sua existência. Eram 2 da tarde quando Marina sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos de uma forma que ela não podia controlar. Ela tinha apenas R$ 20 em seu bolso, o dinheiro das vendas dos últimos 2 dias. Com isso, sua mãe compraria leite, pão e ovos. Seria suficiente para alimentar 3 pessoas por 2 dias, se fossem econômicas. 2 semanas antes, havia dias em que não havia nem isso, e sua mãe havia pedido emprestado para o senhor da padaria, uma dívida que ainda estava sendo paga em pequenas parcelas. Marina não chorava frequentemente. Havia aprendido cedo que o choro não pagava contas, que as lágrimas não compravam comida, que a tristeza não era um luxo que sua família podia se permitir. Mas naquele dia cinzento, de repente algo dentro dela começava a se quebrar, como um vidro que finalmente recebe o golpe certo. Ela sentou no ressalto de concreto frio e deixou que uma lágrima escorresse pelo seu rosto pálido e suado. Depois outra. E mais outra. Seu corpo começou a sacudir com pequenos soluços que ela tentava abafar nas mãos. Um casal que passava desviou rapidamente o caminho, como se não quisessem se envolver. Uma mulher idosa lançou um olhar de simpatia mas continuou seguindo. Marina chorava sozinha naquele canto de semáforo, cercada por flores que ninguém queria, com R$ 15 que não eram suficientes, e um futuro que não sabia se existia. O choro saía de um lugar tão profundo que ela não sabia que possuía. Era como se toda a frustração dos últimos 3 anos, toda a responsabilidade que havia carregado nos ombros ainda adolescentes, toda a invisibilidade do semáforo estivesse saindo dela de uma só vez. Um senhor idoso num carro vermelho desbotado, aquele que passava todo dia naquele semáforo, aproximou-se como faziam todos os outros. Marina reconheceu o carro, reconheceu seu perfil. Ele havia comprado flores apenas uma vez, meses atrás, e havia dito algo sobre era para sua neta. Marina imediatamente esticou o saco com os buquês, esperançosa como sempre era, mesmo que a esperança ferisse todos os dias. O senhor baixou o vidro e, diferentemente de todos os outros, realmente a olhou. Olhou para seu rosto molhado de lágrimas, para seus olhos inchados, para as flores tremendo em suas mãos. Por um momento, seus olhos cansados, tão exaustos quanto os dela, se encontraram verdadeiramente. "Quanto custa a rosa vermelha?" perguntou, mas sua voz não era como a dos outros. Havia algo diferente ali.
R$ 15, senhor, respondeu Marina automaticamente, secando as lágrimas com o dorso da mão. O sinal mudou para verde. Os carros começaram a se mover. Mas o senhor não saiu dirigindo. Em vez disso, ele fez algo que ninguém havia feito em meses. Ele desligou o motor do carro. O motor do carro vermelho ficou silencioso, e com esse silêncio, alguma coisa no universo de Marina mudou subtilmente, como quando você está ouvindo uma música e ela muda de tom. Os motoristas atrás começaram a buzinar, agressivos, impacientes, como aqueles que não conseguem ver além de suas próprias urgências. O senhor simplesmente tirou a chave da ignição com uma calma que impressionava. Depois, fez algo que definitivamente não era normal. Abriu a porta do carro e desceu, deixando o veículo parado no meio do semáforo, mesmo com a buzina dos outros carros se tornando uma sinfonia de raiva urbana. Marina piscou, confusa. Ninguém descia dos carros. Ninguém. Era contra todas as regras da cidade. Era arriscado, era ilegal, era absolutamente louco. Mas este senhor, que ela reconhecia de semanas passadas, que tinha um rosto que parecia ter histórias inteiras escondidas nas rugas, aproximou-se dela com passos lentos e determinados. Ele deveria ter seus 70 e poucos anos, cabelos brancos despenteados, usando uma camiseta surrada com o logotipo desbotado de um time de futebol antigo. Seus olhos eram azuis, o azul que só os olhos de alguém que já sofreu bastante podem ter. Qual é seu nome? Perguntou, não como quem quer comprar flores, mas como quem realmente quer saber. Marina hesitou. Ninguém perguntava seu nome. Era como se os nomes não importassem no semáforo. As pessoas eram categorias: vendedor de flores, mendigo, criança de rua. Nunca nomes, nunca identidades. Marina respondeu baixo. Meu nome é Marina. Eu sou Afonso, disse o senhor, estendendo uma mão gasta pelo tempo. Afonso Ribeiro. E gostaria de comprar todas as suas flores hoje, Marina. Os motoristas continuavam buzinando. Um mesmo chegou a gritar pela janela algo obsceno. Mas Afonso não se importava. Seus olhos permaneciam fixos em Marina, como se ela fosse a coisa mais importante daquele momento, como se aquele semáforo não fosse um cruzamento de ruas mas um ponto crucial no tecido do destino. Marina sentia algo quebrar dentro dela, não a dor que era familiar, mas algo diferente. Esperança talvez. Ou medo dela. Todas? Perguntou, incrédula. Todas, confirmou Afonso, sorrindo. Seu sorriso era gentil, um sorriso que não tinha segundas intenções, que não pedia nada em troca. Mas não aqui. Vem, entra no carro. Vamos conversar em um lugar melhor. Marina olhou para ele, depois para o carro, depois para as flores nas mãos. Sua mãe havia lhe ensinado a ter cuidado com desconhecidos, a não confiar cegamente. Mas havia algo nos olhos de Afonso que contava uma verdade diferente. Havia algo na forma como ele a olhava que dizia que ele também havia conhecido a invisibilidade, que ele também havia estado num lugar onde ninguém o via. Minha mãe disse para eu não entrar em carros com estranhos, disse Marina, mas sua voz revelava que ela queria, que ela precisava, que algo dentro dela já havia decidido. Claro que não, concordou Afonso, ainda sorrindo. Então vamos fazer diferente. Meu número de telefone, aqui. Ele pegou o saco plástico onde Marina guardava seus buquês e arrancou um pedaço, escrevendo um número de celular com uma caneta que tirou do bolso da camisa. Você liga para sua mãe, fala que Marina conheceu um senhor chamado Afonso Ribeiro no semáforo, e que quer conversar com ela. Você vai verificar comigo, vai me conhecer através de sua família. Porque eu não sou o tipo de homem que assusta meninas no semáforo. Eu sou o tipo de homem que era invisível uma vez também. Havia poder em suas palavras. Havia verdade. Marina pegou o papel com o número, e Afonso meteu a mão no bolso e tirou uma carteira. Não era uma carteira cara, mas era de couro real, gasta pelo tempo e pelo uso. Abriu e tirou a identidade dele. Ela leu Afonso Ribeiro Martins, nascido em 1953. Um homem de 71 anos. Tirou também uma foto. Ele e uma mulher e uma menininha loira, todos sorrindo. Minha filha, Gabriela, e minha neta, Sofia, explicou Afonso. Sofia tem 13 anos agora. Quando ela tinha a sua idade, também precisou vender coisas na rua. Não por muito tempo, consegui ajudá-la. Mas nunca esqueci daquele sentimento, sabe? Esse sentimento de ser invisível enquanto vende coisas que as pessoas não querem de verdade. Então quando eu passo por aqui e vejo você,
todo dia, com aquelas flores, e ninguém vê. Ele fez uma pausa, e seus olhos ficaram um pouco mais azuis, um pouco mais tristes. Eu vejo. Marina chorou novamente, mas dessa vez não era apenas tristeza. Era uma mistura complexa de emoções que um adolescente de 17 anos não deveria ter que carregar: alívio, esperança, medo, surpresa, fé em um desconhecido que não era tão desconhecido assim porque compartilhava da mesma linguagem de quem havia estado sem ninguém ver. Marina ligou para sua mãe do telefone de Afonso. Sua voz ao outro lado começou tensa, quase histérica, afinal, sua filha desapareceu do semáforo sem avisar. Mas Afonso conversou com ela de forma tão honesta, tão simples e direta, que sua mãe, após verificar seu endereço, seu número de CPF, e fazer uma busca rápida no Facebook onde encontrou fotos dele com sua família, concordou que Marina fosse conversar com ele. Mas concordou com a condição de que voltasse em casa até às 6 da tarde. Afonso levou Marina até um pequeno restaurante a algumas quadras dali, um lugar velho mas limpo, com toalhas de mesa xadrez e fotos das décadas passadas nas paredes. Eles se sentaram em um canto, e Afonso pediu água com gelo e café para ele, suco natural e um sanduíche para Marina. Enquanto comiam, Afonso contou sua história. Ele havia sido engenheiro, trabalhou a vida toda em projetos de construção. Havia ganho bem, mas havia perdido mais ainda. Um divórcio que o deixou sem metade de tudo. Depois um infarto, aos 58 anos. Depois o mercado imobiliário desabou, e com ele, seus últimos trabalhos. Sua filha Gabriela, uma mãe solteira naquela época, havia precisado vendedor de doces na rua para alimentar Sofia enquanto Afonso se recuperava. Você sabe qual é a pior parte de ver alguém que você ama precisar fazer isso? Perguntou Afonso, olhando para Marina com aqueles olhos azuis que pareciam guardar milênios de sofrimento. Não é a pobreza em si. É a invisibilidade. É ver sua filha, linda, inteligente, doce, oferecendo algo bom para as pessoas, e elas não a verem. Passam direto como se ela fosse um obstáculo, um incômodo, uma sombra na rua. Marina ouviu cada palavra, sentindo como se Afonso estivesse falando sobre sua vida, sobre seus dias no semáforo, sobre aquela sensação de ser um fantasma andante. Mas depois, continuou Afonso, algo mudou. Um homem, na época um executivo de uma grande construtora, parou para conversar com Gabriela. Comprou todos os doces, e no final, ofereceu um trabalho para ela. Um trabalho real, em um consultório, como recepcionista. Isso foi há 13 anos. Gabriela trabalha lá até hoje, é chefe de departamento agora, ganha bem, Sofia está em uma escola boa, e você sabe o que esse homem é para mim? Meu melhor amigo. Ele viu minha filha. Realmente a viu. E mudou tudo. Afonso fez uma pausa, bebendo seu café. Eu prometi a mim mesmo que se tivesse a chance, eu faria o mesmo por alguém. Então quando eu vejo você, Marina, com aquelas flores, dia após dia, invisível, eu lembro de Gabriela. E eu decido que hoje é o dia em que alguém finalmente vê você. Marina sentia seu coração acelerado. A forma como Afonso falava tinha uma intensidade que não era comum. Não era um assistencialismo vazio ou piedade. Era algo mais real, mais honesto. Era um homem que havia estado onde ela estava dizendo que era possível sair dali. O que você quer dizer com V? Perguntou Marina, com uma mistura de esperança e cautela. Afonso sorriu. Você está na escola agora? Fazendo algum curso? Não, senhor. Tranquei minha matrícula quando meu pai faleceu. Seu pai faleceu? Afonso aproximou sua cadeira. Marina, conte-me sobre sua família. Conte-me tudo. E Marina contou. Contou sobre seu pai e o acidente. Sobre sua mãe limpando casas. Sobre suas duas irmãs menores, Sofia de 14 anos e Júlia de 11. Sobre como o dinheiro nunca era suficiente. Sobre como ela se sentia culpada por estar no semáforo quando deveria estar estudando, mas não tinha escolha porque não havia dinheiro. Sobre seus sonhos, aqueles que ela havia enterrado junto com seu pai, de talvez estudar administração ou marketing, de ter uma vida que não fosse apenas sobrevivência. Afonso a ouviu completamente, sem interrupções, sem julgamentos. Quando ela terminou, seus olhos estavam marejados de lágrimas, mas seu sorriso era o mais caloroso que Marina havia visto. Marina, disse Afonso lentamente, como se cada palavra fosse uma promessa. Eu quero fazer uma proposta para você. Eu tenho uma oficina de restauração de móveis antigos.
Nada muito grande, mas é respeitável. Meu sócio se mudou para o Rio, e eu preciso de ajuda. Você viria trabalhar comigo nos períodos da tarde, enquanto ainda estuda. Vou pagar bem, R$ 1.200 por mês. Você vai aprender um ofício. E isso vai ficar melhor ainda se você voltar para a escola na parte da manhã. Marina sentiu o mundo parar. R$ 1.200. Era muito dinheiro. Era impossível. Você está falando sério? Perguntou, sua voz tremendo. Absolutamente sério, respondeu Afonso. Mas apenas com uma condição. Qual? Que você prometa a si mesma que quando estiver na posição que eu estou, quando conseguir melhorar sua vida, e você vai conseguir, Marina, porque você é forte, você é inteligente, você é corajosa, você vai fazer o mesmo por alguém mais. Você vai ver alguém que for invisível e vai decidir mudá-los. É assim que o mundo muda. Não em grande escala, mas uma pessoa de cada vez. Um semáforo de cada vez. Marina não conseguiu falar. Seu corpo tremia com emoções que não conseguia nomear. Depois, simplesmente, ela estendeu sua mão, e Afonso a apertou. Aquele aperto foi um contrato, um acordo sagrado escrito no silêncio entre dois corações que finalmente se viam. O primeiro dia de Marina na oficina de Afonso foi um sábado, porque ele queria que ela tivesse o tempo na semana para se matricular na escola novamente. A oficina ficava em um galpão no bairro de Perdizes, um lugar que Marina nunca havia estado, uma parte da cidade que ainda tinha charme antigo, casarões convertidos em ateliês e pequenas negociações artesanais. Quando ela chegou, de ônibus, porque Afonso havia insistido em não buscar, você precisa conhecer o caminho, você precisa se sentir independente. A primeira coisa que a surpreendeu foi o cheiro. Era um cheiro bom, de madeira, verniz, óleo de linhaça. Um cheiro de criação, de transformação. Afonso estava lá esperando, usando um avental de trabalho desbotado, os cabelos brancos cobertos por um pano. Ele lhe mostrou o espaço todo. Havia mesas de trabalho, ferramentas penduradas nas paredes em ordem perfeita, e em todos os cantos, móveis antigos em diferentes estágios de restauração. Uma cadeira em mogno aguardando o novo estofado. Uma comoda com gavetas que precisavam ser revidadas. Uma mesa de centro que apenas aguardava o polimento final. Isto aqui, explicou Afonso, passando a mão carinhosamente em uma poltrona de couro envelhecido, é minha vida. São histórias, sabe? Cada móvel que passa por aqui tem uma história. Essa poltrona aqui, por exemplo, foi de um homem que sentava nela toda noite para ler poesia. A família dele vendeu quando ele morreu, e agora ela vai para a casa de uma jovem casal que está começando do zero. Você está ajudando a passar histórias adiante. Marina ouviu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o trabalho que faria teria significado além de apenas ganhar dinheiro. Afonso a colocou primeiro em tarefas simples, limpeza de peças, organização de ferramentas, aprendizado sobre os tipos de madeira. Mas ele fazia tudo com paciência infinita, explicando cada processo como se estivesse revelando um segredo precioso. Como o polimento seguia sempre a direção do grão da madeira. Como o verniz precisava ser aplicado em ambientes sem poeira. Como o tempo era o ingrediente mais importante na restauração, não havia atalhos. A vida é assim também, disse Afonso enquanto mostrava a Marina como lidar com um móvel particularmente danificado. Não há atalhos para construir algo de verdade. Você tem que fazer devagar, com cuidado, respeitando cada etapa. Quando as pessoas querem mudar suas vidas de uma forma rápida e fácil, geralmente falham. Mas quando você está disposto a trabalhar todos os dias, a aprender, a melhorar um pouco por vez, aí sim você consegue transformar tudo. Naquela semana, Marina também foi até a escola mais próxima de sua casa e conseguiu sua rematrícula. Foi um processo complicado porque ela havia faltado muito tempo, mas a diretora, após ouvir sua história, concordou em recolocá-la. Ela começaria o novo semestre em 3 semanas. Marina passou aquelas semanas trabalhando na oficina, aprendendo, economizando cada real que ganhava. Ela dava metade para sua mãe e guardava a outra metade em um frasco de vidro embaixo da cama. Era seu fundo de emergência, sua segurança, seu pequeno poder. O relacionamento entre ela e Afonso começou a desenvolver uma qualidade de familiaridade confortável. Ele contava histórias enquanto trabalhavam. Histórias de sua juventude, de seus erros, de suas perdas. Uma vez, enquanto restauravam uma mesa, ele falou sobre seu próprio pai, que havia sido misterioso e ausente durante toda sua infância, e como isso havia afetado suas relações.
Perdi muito tempo com raiva dele, admitiu Afonso. Meu pai morreu sem que eu pudesse dizer que tinha perdoado. É uma das maiores dores que carrego, Marina. Não estou aqui ajudando você porque tenho piedade. Estou aqui porque você merece. E porque quando você ajuda alguém de verdade, você também se cura um pouco. Entende? Marina começava a entender que Afonso não era apenas um homem bonzinho fazendo caridade. Ele era alguém que havia compreendido algo profundo sobre a vida, que nossa própria libertação está frequentemente conectada à libertação de alguém mais. Que ao ver alguém, realmente vendo, você se cura. Quando o primeiro mês se completou e Afonso lhe deu o pagamento de R$ 1.200 em dinheiro vivo, Marina chorou novamente. Mas dessa vez, em vez de estar sozinha, estava sentada ao lado de Afonso em seu escritório pequeno, cercada pelas histórias de móveis antigos, cercada pela possibilidade de um futuro diferente. 3 meses haviam se passado desde aquele dia no semáforo quando Marina estava no seu terceiro mês de aula. Ela saía de casa cedo, ia para a escola até o meio da tarde, depois pegava o ônibus para a oficina onde passava mais 4 horas trabalhando com Afonso. Noites eram para os deveres de casa, tempo com sua família, e, quando conseguia, um pouco de descanso. Era uma rotina exaustiva, mas era uma rotina que tinha propósito, e isso fazia toda a diferença. Sua mãe havia notado a mudança imediatamente. Não apenas o dinheiro extra que Marina trazia para casa, embora isso fosse importante, mas algo mais fundamental. O brilho volta aos olhos de sua filha. A forma como ela falava sobre a oficina, sobre os móveis, sobre Afonso. Sua mãe havia conhecido Afonso pessoalmente agora, havia ido até a oficina com Marina uma vez no fim de semana, e ele havia oferecido café e biscoitos caseiros enquanto mostrava o espaço. Ele havia falado sobre sua filha e neta da mesma forma que falava sobre Marina, com genuína preocupação e respeito. Certa noite, a mãe de Marina a chamou para conversar na cozinha enquanto preparavam um jantar. Querida, disse ela, cortando tomate para uma salada, quero que você saiba que seu pai estaria muito orgulhoso de você e de como você está lidando com tudo. Marina, que estava mexendo a panela no fogão, sentiu seu coração apertar. Seu pai raramente era mencionado diretamente, era muito doloroso. Mas havia momentos em que sua mãe o invocava como uma forma de reconhecer que ele havia deixado um legado, que sua morte não havia sido em vão. Mãe, eu tenho medo algumas vezes, admitiu Marina. Medo de que isso seja muito bom para ser verdade. Que Afonso mude de ideia, ou que algo ruim aconteça. Sua mãe colocou a faca de lado e abraçou Marina, levemente molhada pelo vapor do cozimento. Querida, a vida não é só tristeza ou só alegria. É uma mistura. Mas quando você encontra pessoas genuinamente boas, você segue em frente com elas. Você constrói com elas. Porque essas pessoas são raras, e quando aparecem, é porque você merecia que elas chegassem. Seu pai dizia uma coisa: Deus não nos dá cruzes que não consigamos carregar, e nos envia anjos quando chegamos perto do limite. Afonso é um anjo que apareceu quando você estava chegando no seu limite. Marina chorou, mas era um tipo diferente de choro. Era o choro de alguém que finalmente acreditava que talvez, apenas talvez, a vida pudesse oferecer mais que apenas sobrevivência. A segunda transformação veio através de Sofia, sua irmã de 14 anos. Marina havia estado guardando dinheiro separadamente, e quando havia economizado o suficiente, havia comprado uma mochila nova para Sofia, a primeira mochila nova que sua irmã tinha desde havia muito tempo. Sofia, que era tímida e quieta, havia chorado quando recebeu o presente. Não era apenas uma mochila, era prova de que alguém pensava nela, que ela importava o suficiente para que sua irmã sacrificasse seu próprio dinheiro. Marina viu naquele choro de Sofia o reflexo de seu próprio choro no semáforo. Viu como um simples gesto de reconhecimento podia transformar como alguém se sentia sobre si mesmo. Afonso havia notado essa mudança também. Uma tarde, enquanto Marina lixava um móvel com movimentos já praticados e seguros, ele a chamou para fazer um café junto. Você está diferente, disse ele, servindo água quente na chaleira antiga. Melhor. Mais inteira. As pessoas ao meu redor estão melhorando também, respondeu Marina. Minha irmã Sofia, ela parecia tão triste, sabe? Como se a vida fosse só vazio. Mas agora ela ri mais. Ela está começando a acreditar que talvez possa ter mais. Afonso sorriu enquanto colocava as xícaras na mesa pequena do escritório. Isso é porque você está modelando algo para ela.
Você está mostrando que é possível. Que quando você trabalha duro, quando você respeita a si mesmo, as coisas mudam. A gente não apenas muda a si mesmo, Marina. Quando nos transformamos, temos que entender que estamos transformando todos à nossa volta também. É como jogar uma pedra na água, as ondas viajam para todos os lados. Marina bebeu seu café e pensou nas palavras de Afonso. Ela havia começado a notar que quando estava na escola agora, seus colegas a tratavam diferente. Havia algo novo nela, uma confiança talvez, ou simplesmente a ausência do desespero que antes a cercava. As meninas que antes a ignoravam começaram a conversar com ela. Um menino do segundo ano havia pedido para estudar juntos. Não era exatamente amizade ainda, mas era um começo, era a inclusão, era a possibilidade de uma vida social normal. A terceira transformação foi em sua mãe. 2 meses depois de Marina começar a trabalhar com Afonso, ele havia oferecido trabalho também para a mãe de Marina. Não na oficina, ela não tinha experiência, mas em um consultório de dentista que era cliente regular de Afonso. A dona do consultório, uma mulher de 50 e poucos anos, havia vindo até a oficina para pedir conselhos sobre a restauração de algumas peças antigas. Enquanto conversavam, Afonso mencionar que sua sócia também estava em necessidade de trabalho. Minha sócia? Perguntou Marina, confusa, porque Afonso havia mencionado que seu sócio havia se mudado. Pois é, respondeu Afonso com um sorriso. Eu estava esperando uma razão boa para trazer sua mãe para trabalhar comigo. Então vou precisar de uma sócia. Vamos cuidar da parte administrativa enquanto você continua com a restauração. Sua mãe é honesta, é trabalhadora, e precisa de uma chance. Que melhor sócio poderia ter? A mãe de Marina havia chorado quando recebeu a proposta. Era um trabalho estável, com benefícios, com um salário justo. Significava que ela não precisaria mais limpar casas, não voltaria para casa com as mãos machucadas e o corpo destruído. Significava que teria tempo para suas filhas. Significava, fundamentalmente, que havia uma porta de saída da situação em que estavam. Dentro de poucos meses, a vida da família de Marina havia se transformado de forma que parecia quase mágica, mas era real, era tangível, era sustentável. Eles se mudaram para um apartamento um pouco melhor em um bairro mais seguro. Marina comprou uma mesa de estudo nova para dividir com Sofia. Sua mãe conseguiu matricular Júlia em um colégio particular com bolsa de estudo. Aquele frasco de vidro embaixo da cama de Marina, seu fundo de emergência, começou a crescer de forma que sugeria segurança em vez de apenas sobrevivência. 6 meses após começar na oficina, Marina havia aprendido muito mais que simplesmente como restaurar móveis antigos. Afonso havia se tornado seu mentor em um sentido mais amplo. Ela estava aprendendo sobre a vida através da madeira, sobre paciência através do polimento, sobre valor através da transformação. Uma tarde particular se destacava em sua memória. Eles estavam trabalhando em um móvel muito especial, uma escrivaninha Chipendale que havia pertencido a um escritor famoso dos anos 70. O móvel estava em estado lastimável, com verniz rachado, pés danificados e gavetas que não fechavam mais. A maioria das pessoas teria descartado, mas Afonso a havia comprado por quase nada em um leilão, vendo seu potencial onde outros viam apenas deterioração. Veja, disse Afonso, acariciando a madeira com as pontas dos dedos. Você vê um móvel quebrado. Eu vejo uma história de negligência e abandono que pode ser redimida. Vejo alguém que amou este móvel, que trabalhou nele escrevendo seus pensamentos, que criou memória sentado aqui. E depois a vida aconteceu, muda, morte, divórcio, desinteresse, e este móvel foi esquecido. Marina ouviu e visualizou a escrivaninha como um personagem em um romance que espera por seu final redentor. Mas agora, continuou Afonso, vai encontrar nova vida. Vai ser restaurada, polida, e vai para a casa de alguém que a vai amar. E esse é o ponto, Marina. Restauração não é apenas sobre reparar coisas quebradas. É sobre reconhecer valor onde outros não veem. É sobre acreditar que o passado, mesmo que tenha sido esquecido ou abandonado, pode ter um futuro brilhante. Marina percebeu que Afonso não estava falando apenas sobre a escrivaninha. Estava falando sobre ela. Sobre como havia sido invisível no semáforo, como havia sido esquecida pela sociedade que passava por ela, e como agora estava sendo restaurada, era valorizada, tinha um futuro à sua frente. Aquele projeto particular levou semanas. Cada etapa exigia cuidado extremo. Quando um pé havia sido severamente danificado por cupins, Afonso não o substituiu simplesmente.
Em vez disso, extraiu a madeira danificada cirurgicamente e inseriu uma peça de madeira da mesma época e tipo, ajustando-a perfeitamente. Era como ver um cirurgião trabalhar. Cada movimento era preciso, pensado, reverente. Vê isso? Perguntou Afonso enquanto mostrava a Marina o pé reparo. Você poderia ter colocado qualquer madeira, e ninguém teria notado a diferença. Mas eu noto. Eu sei que este móvel merecia a madeira correta, a técnica correta, o respeito correto. Às vezes as melhores coisas que fazemos ninguém nunca vê. Mas nós sabemos. E isso é o que importa. Marina estava aprendendo a importância daquela ideia, que a integridade vinha de dentro, que não era sobre ser visto fazendo a coisa certa, mas sobre fazer a coisa certa porque era a coisa certa. Era uma lição que moldaria como ela viveria pelo resto de sua vida. Quando a escrivaninha foi finalmente completada, Afonso convidou Marina para ser a primeira a vê-la, antes do cliente. Ele havia colocado um antigo telefone sobre a mesa e havia feito a restauração de uma forma que desafiava o tempo. Parecia novo, mas honrava a história do passado. Esta escrivaninha vai para a casa de uma mulher que escreve livros infantis, disse Afonso. Ela me contou que gostaria de trabalhar naquele espaço onde outro escritor havia trabalhado. Disse que gostaria de conectar com a energia criativa do passado. Agora ela pode fazer isso. Porque você e eu, Marina, fizemos a ponte entre passado e futuro. 8 meses depois de conhecer Afonso, Marina passou novamente pelo semáforo onde havia vendido flores. Estava voltando da escola, e sua rota nova passava por ali. O semáforo era exatamente como havia deixado, as mesmas ruas barulhentas, os mesmos carros impacientes, o mesmo ressalto de concreto onde havia se sentado tantas vezes, invisível. Mas desta vez, ela parou. Havia uma menina ali agora, talvez com 15 anos, oferecendo pulseiras de macramé. Havia visto naquela garota a si mesma, aquele desespero ligeiramente disfarçado de esperança, aquele corpo cansado tentando permanecer reto, aquele rosto que ainda não havia aprendido a ser invisível completamente porque ainda acreditava que alguém, em algum momento, para ver. Marina esperou o semáforo mudar algumas vezes. Os carros passavam, os motoristas desviavam o olhar. Uma mulher vinha em sua direção sem ver a menina. Um rapaz de negócios acelerou apesar do sinal vermelho, ignorando completamente sua presença. Marina sentia o coração acelerado, vendo em tempo real exatamente como havia sido para ela, quão fácil era passar por alguém sem notar. Então, ela se aproximou da menina. Oi, disse Marina. Qual o seu nome? A menina olhou para ela com cautela. Ninguém conversava com ela, conversava-se ao lado dela, ou através dela, mas nunca com ela. Letícia, respondeu baixo. Letícia, meu nome é Marina. E gostaria de ouvir sua história. Por que você vende pulseiras aqui? Letícia hesitou, mas havia algo na forma como Marina a perguntava que não era piedade. Era genuína curiosidade, era interesse de verdade. Minha mãe está desempregada, explicou Letícia. Meu pai nos abandonou. Preciso ajudar. Marina sentiu como se estivesse olhando em um espelho do passado. Ela se sentou no ressalto de concreto, exatamente onde havia se sentado tantas vezes, e deixou Letícia contar sua história. Havia perdido o pai também? Não, havia perdido através do abandono, o que talvez fosse ainda mais cruel de uma forma diferente. Havia irmãos menores. 2, um menino de 10 e uma menina de 7. Havia desejo de estudar? Sim, muito, mas era complicado porque precisava ganhar dinheiro. Marina ouviu e reconheceu cada aspecto da situação, porque havia vivido uma muito parecida não muitos meses atrás. Quando Letícia terminou de contar, Marina tirou um papel de seu bolso e escreveu uma série de números. Letícia, eu vou lhe dar o telefone de alguém que pode ajudar você. Mas não como piedade, não é caridade. É porque ele acredita que merece mais e quer ajudar você a conseguir. Seu nome é Afonso. Ele vai verificar sua história, vai conversar com sua mãe, e se tudo estiver bem, vai oferecer a você um trabalho e oportunidade de continuar estudando. Exatamente como fez comigo. Por que você está fazendo isso? Perguntou Letícia, confusa e esperançosa ao mesmo tempo. Marina sorriu, o sorriso de alguém que havia aprendido profundamente que a transformação só é real quando é compartilhada. Por que alguém fez isso por mim? Respondeu. E porque prometi a mim mesma que faria o mesmo por alguém mais quando tivesse a chance. E aqui você está. Letícia ligou para Afonso naquela semana, e sim,
Ele ouviu sua história com o mesmo interesse sincero com o qual havia ouvido a de Marina. E sim, ofereceu oportunidade semelhante. Não era um milagre, era apenas um homem mantendo sua promessa e uma garota mantendo a sua. 2 anos depois de conhecer Afonso, Marina estava em seu último dia de colégio. A cerimônia de formatura era em uma escola de São Paulo, nada extraordinária, apenas uma cerimônia de transição de um período de vida para outro. Mas para Marina, era tudo. Era a prova visível de que havia conseguido. Que havia passado por aqueles meses difíceis de trabalhar e estudar, que havia perseverado quando era fácil desistir, que havia alcançado algo que em algum momento havia parecido impossível. Sua mãe estava na plateia, com as mãos tremendo de emoção. Afonso estava também, sentado ao lado da mãe de Marina. Seu relacionamento havia se desenvolvido em algo inesperado: amizade, respeito mútuo, e uma conexão que transcendia a relação patrão-empregado. Eles se encontravam agora frequentemente, não apenas para discutir trabalho, mas para conversar sobre vida, sobre futuro, sobre como ambos estavam aprendendo e crescendo através daquela conexão. Marina estava usando um vestido branco simples que ela mesma havia comprado com seu próprio dinheiro. Não era designer, mas era novo, era lindo para ela, era seu. Quando chamaram seu nome para receber o diploma, Marina caminhava com uma postura que ninguém no semáforo teria reconhecido. Havia confiança em seus ombros, havia poder em seu andar. Havia a certeza de alguém que havia sobrevivido a algo difícil e havia emergido transformada. Quando recebeu o diploma das mãos do diretor, ela procurou por Afonso na plateia. Ele estava de pé, aplaudindo, com lágrimas nos olhos. Naquela noite, ele ofereceu um jantar em sua homenagem, em um restaurante simples mas agradável. Sua família foi, e também Letícia, que agora estava no 2º ano do colégio e trabalhando com Afonso também. Marina, disse Afonso, quando todos estavam ao redor da mesa, eu gostaria de fazer um brinde. Para uma jovem que há 2 anos foi invisível, e que hoje é absolutamente visível. Que seguir seu próprio caminho, independente de quão difícil seja. Que escolheu acreditar quando era mais fácil não acreditar. Que escolheu continuar quando poderia ter parado. E que agora escolhe ajudar outros como você foi ajudada. As transformações que começam em semáforos e que ecoam por gerações. Todos levantaram seus copos. Marina chorou, mas pela primeira vez, não estava sozinha em seu choro. Estava cercada por pessoas que a viam, que a amavam, que acreditavam nela. Afonso, disse Marina quando a emoção permite que falasse, você não apenas me viu. Você me mostrou como ver a mim mesma. E me ensinou que ver alguém é o primeiro passo para transformar o mundo. 1 ano após sua formatura do colégio, Marina estava em sua primeira semana de aula na faculdade de administração. Havia conseguido uma bolsa parcial através de um programa social, e Afonso estava ajudando com o restante das mensalidades. Não era uma faculdade famosa, mas era uma faculdade legítima, e era seu direito conquistado. Durante as aulas, Marina fazia anotações detalhadas não apenas sobre gestão de negócios, mas também sobre como ela poderia aplicar essas lições em sua vida. Sua professora de ética havia se tornado uma mentora, notando algo especial em Marina, uma combinação rara de ambição genuína com empatia. Quando a professora perguntou qual era o seu sonho, Marina respondeu sem hesitar. Eu quero criar um programa de treinamento e desenvolvimento de jovens em situação de rua e pobreza, disse Marina. Quero ajudar pessoas como eu fui, pessoas invisíveis, a encontrar seus caminhos. Mas de forma estruturada, de forma que seja sustentável e que realmente mude vidas. Sua professora olhou para ela com admiração. Marina, isso é uma missão, disse. E as missões sempre encontram seus aliados. Mantenha esse objetivo próximo. Marina havia descoberto que o que havia acontecido com ela não era coincidência, era propósito revelando a si mesmo. Afonso havia aparecido em seu momento de maior necessidade, não para resgatá-la como se fosse indefesa, mas para oferecer ferramentas, educação e oportunidade. O resto havia sido trabalho dela, sua determinação, sua vontade de melhorar, sua recusa de ficar invisível. Letícia, que agora era sua colega de trabalho na oficina de Afonso, porque Marina continuava trabalhando lá enquanto estudava, estava também transformada. Havia terminado o colégio com notas excelentes e estava considerando estudar design ou arquitetura. Ela havia conhecido outras 3 pessoas no semáforo e as havia apresentado a Afonso. Nem todas aceitaram a oportunidade, algumas tinham medo, outras não acreditavam, mas 2 haviam concordado, e agora estavam trabalhando e estudando também.
A história de Afonso e Marina havia se espalhado na comunidade ao redor da oficina. Jornalistas locais queriam contar a história. ONGs queriam parceria. Mas Afonso tinha sido claro: ele não queria publicidade. Ele queria que o trabalho falasse por si mesmo. Essa história não é sobre mim, havia dito a um repórter. É sobre Marina e sobre todas as pessoas que estão invisíveis nos semáforos de São Paulo. Quando você começa a realmente ver as pessoas, quando você para de passar por elas, quando você reconhece seu valor, bem, aí é quando a magia acontece. 3 anos após conhecer Afonso no semáforo, Marina estava terminando seu 3º ano de faculdade quando recebeu uma ligação de Afonso. Havia algo em sua voz que era diferente, mais fraco talvez, ou cansado de uma forma que não era comum. Marina, disse Afonso, eu preciso de você em casa. Preciso contar-lhe algo. Marina deixou sua aula mais cedo e foi até a casa de Afonso em Perdizes. Encontrou-o em uma cadeira de balanço na varanda, olhando para a rua. Ele havia envelhecido nos últimos anos, não apenas em aparência, mas havia algo em sua energia que sugeria que o tempo estava se movendo rapidamente. Sente-se, disse Afonso, apontando para uma cadeira ao lado dele. Marina se sentou, e Afonso pegou em sua mão. Havia calor nela, mas também uma fragilidade que antes não havia. Marina, começou Afonso, os médicos descobriram que meu coração não está bem. Provavelmente não terei muitos anos mais. Mas isso é ok. Eu tive uma vida plena. E tive a honra de ajudar você. Marina sentia as lágrimas começarem a cair, mas Afonso apertou sua mão com uma firmeza que ainda possuía. Não chore, pediu. Eu quero que você ouça o que preciso dizer. Deixei instruções em meu testamento. A oficina será sua. Toda minha, com a condição de que você continue fazendo o que temos feito, ajudando pessoas invisíveis, pessoas esquecidas, pessoas que ninguém mais vê. Você vai continuar isso? Você vai expandir isso? Você vai transformar essa oficina em um centro de treinamento real, um lugar onde pessoas em situação difícil podem aprender um ofício, ganhar confiança, encontrar seu valor novamente. Marina mal conseguia falar, sua garganta apertada com emoção. Sim, sussurrou. Sim, Afonso. Eu farei. Eu prometo. Afonso sorriu, aquele sorriso azul nos olhos que havia visto naquele dia no semáforo quando toda esperança havia quase desaparecido. Bom, disse. Porque você é a pessoa indicada para isso. Você conhece ambos os lados, o lado de ser invisível e o lado de ser visto. Você pode oferecer esperança porque você sabe o que é desesperança. Você pode oferecer oportunidade porque você sabe o que é não ter nenhuma. Afonso faleceu 8 meses depois, em paz, cercado por Marina, por Gabriela, sua filha, por sua neta Sofia, e por vários dos jovens que ele havia ajudado ao longo dos anos. Sua morte foi significativa para muitas pessoas, mesmo que nunca tivesse querido ser famoso ou reconhecido. Mas sua vida, sua verdadeira vida, vivia em cada pessoa que havia tocado. Vivia em Marina, que agora conduzia a oficina e havia formalizado um programa de treinamento. Vivia em Letícia, que estava se tornando uma arquiteta compassiva que sempre se lembraria de onde havia começado. Vivia em Sofia e Júlia, que haviam crescido vendo que as oportunidades existem se você souber procurar por elas. Vivia em todas as pessoas que Marina vinha ajudando, jovens que havia encontrado nos semáforos, nas ruas, nos lugares invisíveis da cidade. 1 ano após a morte de Afonso, Marina estava no semáforo onde havia começado tudo, agora como educadora, não como vendedora. Havia 3 jovens ali, e ela os estava entrevistando para o programa de treinamento. Quando uma menina particularmente tímida estava terminando sua história, Marina viu em seus olhos exatamente a mesma invisibilidade que havia habitado seus próprios olhos há 4 anos. Marina estendeu sua mão e disse as mesmas palavras que Afonso havia dito para ela. Eu vejo você, disse. Realmente vejo. E vou ajudar você a se ver também. E assim o ciclo continuava, transformação após transformação, vidas mudando em semáforos e ateliês, em conversas genuínas e no poder de simplesmente ser visto. Marina havia aprendido o que Afonso havia tentado ensinar, que a verdadeira riqueza não é aquilo que você possui, mas as pessoas que você ajuda a se transformar. Que a visibilidade é um direito, não um luxo. E que todo semáforo em São Paulo, em qualquer cidade do mundo, em qualquer lugar onde a invisibilidade habita, é uma oportunidade para alguém dizer as palavras mais poderosas que uma pessoa invisível pode ouvir. Eu vejo você. E você importa.
5 anos após a morte de Afonso, Marina havia transformado a oficina em algo muito maior do que ele havia imaginado. O que era um pequeno espaço de restauração de móveis havia se expandido para ocupar 2 galpões adjacentes. O primeiro mantinha a função original, a restauração de móveis antigos, mas agora era um centro de treinamento formal. O segundo havia sido convertido em um espaço multifuncional com salas de aula, biblioteca e um pequeno refeitório onde os alunos podiam fazer refeições. Marina havia recebido apoio de uma fundação dedicada a programas sociais, e havia formalizado o programa com cursos que combinavam habilidades práticas, restauração, marcenaria, design, com educação emocional e desenvolvimento de carreira. Cada aluno recebia não apenas treinamento técnico, mas orientação de vida. Porque Marina havia aprendido que o trabalho sem esperança é apenas escravidão com outro nome. Naquela terça-feira em particular, Marina estava apresentando o programa para uma jornalista que havia vindo escrever uma reportagem. Seu nome era Juliana, e ela trabalhava para uma revista importante de São Paulo. Enquanto caminhavam pelos galpões, Marina mostrava os projetos em andamento, uma mesa de madeira nobre sendo trabalhada por um menino de 17 anos que havia vivido nas ruas, uma cadeira sendo restaurada por uma jovem mãe que estava voltando ao mercado de trabalho após anos afastada. O que impressiona em seu trabalho, disse Juliana, tomando notas, é que você não faz isso como caridade. Há dignidade aqui. Marina sorriu. Aprendemos com Afonso que caridade desumaniza. Oportunidade dignifica. Caridade diz você é incapaz, deixe-me ajudar. Oportunidade diz você é capaz, deixe-me oferecer as ferramentas. Quando a reportagem foi publicada, mudou tudo. Não apenas para Marina, mas para a visibilidade do programa. Começaram a chegar doações de madeiras finas de empresas que queriam contribuir. Escolas contataram Marina pedindo parcerias. O governo municipal se interessou em expandir o modelo para outros bairros. Marina recebeu convites para palestrar em universidades e conferências sobre educação social e transformação de vida. Mas o que mais importava para Marina era ver os resultados. O menino que havia vivido nas ruas agora era um carpinteiro respeitado, trabalhando em projetos de restauração e já economizando para sua própria casa. A jovem mãe havia completado o programa e agora era supervisora do centro, ajudando outras mães em situação semelhante. Letícia havia formado em arquitetura e havia voltado como instrutora, ensinando design e planejamento espacial. Uma noite, enquanto Marina revisava documentos no escritório que havia sido de Afonso, ela mantinha tudo exatamente como ele havia deixado, recebeu uma ligação de sua mãe. Marina, disse sua mãe, queria apenas dizer que estou orgulhosa. Seu pai estaria orgulhoso também. Você pegou o que aprendeu e o transformou em algo que está ajudando centenas de pessoas. Marina chorou silenciosamente, porque havia momentos em que ainda sentia a falta de seu pai, ainda sentia dor pelo tempo perdido. Mas agora entendia que aquela dor havia moldado, havia tornado capaz de reconhecer a dor em outros. 7 anos após conhecer Afonso, Marina estava em uma conversa com uma jovem chamada Sofia, não a neta de Afonso, mas uma menina de 17 anos que havia chegado ao programa por indicação de uma professora de escola pública. Sofia era invisível de uma forma particular, não era pobre extrema como Marina havia sido, mas era invisível em sua família. Seus pais estavam divorciados, sua mãe trabalhava constantemente, seu pai havia feito uma nova família. Sofia era o tipo de invisibilidade que vem do descuido, do afastamento emocional. Quando Sofia chegou ao programa, mal falava. Marina reconheceu nela aquele vazio que havia sentido no semáforo, aquele silêncio que vinha quando você acreditava que ninguém se importava em ouvi-lo. Marina passou tempo com Sofia, conversando enquanto restauravam móveis juntas. Deixou Sofia escolher o primeiro projeto, uma poltrona antiga que precisava completamente de renovação. Por que você acha que escolheu esta? Perguntou Marina enquanto explicava como trabalhariam na poltrona. Porque parece como eu, respondeu Sofia, olhando para a cadeira quebrada. Descuidada, esquecida, sem conserto. Não, retrucou Marina gentilmente. Vejo potencial. Vejo história. Vejo beleza aguardando ser descoberta novamente. Ao longo dos meses, enquanto Sofia trabalhava naquela poltrona, algo dentro dela começou a se transformar também. O trabalho meticuloso, a paciência exigida, a forma como Marina continuava a vê-la e reconhecia seu valor. Tudo isso começou a infiltrar-se na forma como Sofia se via a si mesma. Quando a poltrona foi finalmente completada, era linda.
Uma história visual de ressurreição. Sofia olhou para o resultado e simplesmente chorou. Mas dessa vez, Marina estava ao seu lado. Eu fiz isso, disse Sofia, suas mãos tocando delicadamente o material restaurado. Eu realmente fiz isso. Você fez, confirmou Marina. E você entendeu algo muito importante, que você também pode ser restaurada. Que a invisibilidade, a negligência, o descuido que você sentiu, tudo isso pode ser transformado em força, em sabedoria, em beleza. Sofia terminou o programa e voltou para a escola, mas agora com um propósito. Havia decidido estudar psicologia, porque queria ajudar outras pessoas invisíveis a se encontrarem. Ela visitava o centro nos fins de semana, ajudando com aconselhamento emocional para os alunos. Um ciclo novo havia começado através dela também. Marina havia percebido um padrão. Cada pessoa que verdadeiramente se transformava através do programa se tornava um transformador de outros. Era como se a visibilidade, uma vez concedida e internalizada, criasse uma necessidade compulsória de oferecer a mesma visibilidade para alguém mais. Era como se a salvação fosse incompleta até que você salvasse alguém. 8 anos após aquele dia no semáforo, Marina estava almoçando em um restaurante perto do centro quando uma mulher a reconheceu. Era uma mulher elegante, bem vestida, que estava acompanhada de uma menina pequena de uns 8 anos. Marina? Perguntou, aproximando-se. Marina olhou e levou alguns segundos para reconhecer. Era uma mulher que havia sido cliente de Afonso, anos atrás. Havia comprado uma mesa para sua casa. Sim. Que surpresa, respondeu Marina, levantando-se para abraçá-la. Queria apenas lhe contar, disse a mulher, que aquela mesa que comprei há tanto tempo, que Afonso e você restauraram juntos, bem, virou herança. Minha filha aqui, ela apontou para a menina, está crescendo ao redor daquela mesa. Fazemos refeições ali. Ela faz deveres de casa ali. É um centro em nossa casa, você entende? E toda vez que a vejo, penso em vocês dois, e enquanto aquele móvel significa para nós. Marina sentia lágrimas formarem-se novamente. Ela havia aprendido que seria sempre assim, que as histórias de transformação sempre viriam com lágrimas, porque tocavam no mais profundo do que significava ser humano. Afonso faleceu há alguns anos, disse Marina suavemente. Eu soube, respondeu a mulher. Mas sabe, ele está vivo naquele móvel. Está vivo em cada móvel que vocês restauram. Está vivo em você, na forma como você continua o trabalho dele. Minha filha cresce vendo algo que foi salvo, que foi cuidado, que foi ressuscitado. Isso ensina lições que nenhum curso pode ensinar. Naquela noite, Marina pensou em tudo o que havia aprendido, que o legado não é medido em anos vividos, mas em vidas transformadas. Que Afonso havia vivido 72 anos, mas havia tocado centenas de vidas. Que uma mesa restaurada não era apenas um móvel, era um testemunho de que as coisas podem ser transformadas. Que nada é verdadeiramente descartável se alguém acreditar em seu potencial. Marina começou a documentar melhor as histórias de cada móvel restaurado. Colocava placas pequenas nas peças quando iam para clientes, não com nomes de artistas, mas com frases como restaurado por mãos que creem em segundas chances ou história continuada. Porque acreditava que o mundo precisava de mais objetos que contassem histórias de transformação. 10 anos após aquele dia no semáforo, Marina havia descoberto que estava grávida. Aos 27 anos, havia se casado com um homem chamado Lucas que havia conhecido na faculdade, um que havia completamente, que respeitava sua missão, que entendia que sua vida não era apenas sobre eles dois, mas sobre a transformação que continuavam trazendo ao mundo. Quando seu filho nasceu, um menino que nomeou Afonso, em honra ao homem que havia mudado sua vida, Marina compreendeu algo novo. Havia trazido uma nova vida ao mundo, mas uma vida que cresceria nunca conhecendo a invisibilidade, porque já nasceria visto, amado, reconhecido. Havia privilégio nisso, mas também responsabilidade. Um dia, quando o pequeno Afonso tinha apenas 3 meses, Marina o trouxe para o centro. Ela o colocou em um pequeno berço que havia sido restaurado especialmente para essa ocasião. Era um berço de madeira de peroba que havia pertencido a uma avó, abandonado em um sótão, aparentemente sem valor. Mas Marina havia visto nele uma história, havia visto amor preservado esperando ser despertado. Agora ele servia para embalar a próxima geração de transformadores. Naquela tarde, enquanto Marina observava os alunos trabalhando em seus projetos, restaurando móveis antigos, aprendendo não apenas carpintaria mas sobre a própria vida, ela compreendeu que havia chegado a um lugar que não esperava chegar. Um lugar de paz com seu passado.
Um lugar onde a invisibilidade do semáforo havia se transformado em visibilidade de propósito. Ela recebeu uma ligação de Letícia, que agora era mãe também, e que havia expandido o programa para incluir design de espaços públicos, criando ambientes onde pessoas invisíveis pudessem se sentir reconhecidas. Marina, disse Letícia, queria que você soubesse, achei uma menina no semáforo ontem. Vendendo água. 17 anos, pobre, invisível. Fiz exatamente o que você fez comigo. Dei meu número para ela. Não sei se virá. Virá, disse Marina com certeza. Porque você a viu. E uma vez que você é visto, nunca consegue se sentir completamente invisível novamente. Sofia, sua irmã, que agora era psicóloga trabalhando no programa, havia chegado para ajudar naquele dia. Ela olhou para Marina com admiração. Você sabe, disse Sofia, você salvou minha vida também. Quando você comprou aquela mochila, quando você me mostrou que era possível ter mais, você plantou uma semente. Tudo o que sou hoje é porque minha irmã decidiu não ser invisível, decidiu ser transformadora. Marina abraçou Sofia. Porque tinha aprendido que a transformação não viaja em linha reta, ela viaja em círculos, em espirais, em padrões que se repetem e se expandem. Que uma garota invisível em um semáforo não apenas muda sua própria vida, mas muda a vida de sua irmã, que muda a vida de seus alunos, que muda a vida dos alunos deles, infinitamente para frente. 10 anos após aquele dia no semáforo, Marina havia descoberto que estava grávida. Aos 27 anos, havia se casado com um homem chamado Lucas que havia conhecido na faculdade, um que havia completamente, que respeitava sua missão, que entendia que sua vida não era apenas sobre eles dois, mas sobre a transformação que continuavam trazendo ao mundo. Quando seu filho nasceu, um menino que nomeou Afonso, em honra ao homem que havia mudado sua vida, Marina compreendeu algo novo. Havia trazido uma nova vida ao mundo, mas uma vida que cresceria nunca conhecendo a invisibilidade, porque já nasceria visto, amado, reconhecido. Havia privilégio nisso, mas também responsabilidade. Um dia, quando o pequeno Afonso tinha apenas 3 meses, Marina o trouxe para o centro. Ela o colocou em um pequeno berço que havia sido restaurado especialmente para essa ocasião. Era um berço de madeira de peroba que havia pertencido a uma avó, abandonado em um sótão, aparentemente sem valor. Mas Marina havia visto nele uma história, havia visto amor preservado esperando ser despertado. Agora ele servia para embalar a próxima geração de transformadores. Naquela tarde, enquanto Marina observava os alunos trabalhando em seus projetos, restaurando móveis antigos, aprendendo não apenas carpintaria mas sobre a própria vida, ela compreendeu que havia chegado a um lugar que não esperava chegar. Um lugar de paz com seu passado. Um lugar onde a invisibilidade do semáforo havia se transformado em visibilidade de propósito. Ela recebeu uma ligação de Letícia, que agora era mãe também, e que havia expandido o programa para incluir design de espaços públicos, criando ambientes onde pessoas invisíveis pudessem se sentir reconhecidas. Marina, disse Letícia, queria que você soubesse, achei uma menina no semáforo ontem. Vendendo água. 17 anos, pobre, invisível. Fiz exatamente o que você fez comigo. Dei meu número para ela. Não sei se virá. Virá, disse Marina com certeza. Porque você a viu. E uma vez que você é visto, nunca consegue se sentir completamente invisível novamente. Sofia, sua irmã, que agora era psicóloga trabalhando no programa, havia chegado para ajudar naquele dia. Ela olhou para Marina com admiração. Você sabe, disse Sofia, você salvou minha vida também. Quando você comprou aquela mochila, quando você me mostrou que era possível ter mais, você plantou uma semente. Tudo o que sou hoje é porque minha irmã decidiu não ser invisível, decidiu ser transformadora. Marina abraçou Sofia. Porque tinha aprendido que a transformação não viaja em linha reta, ela viaja em círculos, em espirais, em padrões que se repetem e se expandem. Que uma garota invisível em um semáforo não apenas muda sua própria vida, mas muda a vida de sua irmã, que muda a vida de seus alunos, que muda a vida dos alunos deles, infinitamente para frente.